quando for falar, é melhor, né? Porque senão dá interferência. Então, Sarinha, você não está aí de novo? Câmbio? Eu volto já, vou só pegar Tá a bom. Tá bom, mas posso continuar falando, né? Sim, eu estou escutando a senhora. Tá, jóia. Então, vamos lá. Bom, a professora Xênia, né, que assistiu às apresentações de vocês, porque vocês apresentaram em 2 dias. Um dia que foi numa terça, depois, na sequência, seria na quinta, mas foi o feriado, e depois na outra terça, não é? Os comentários, né, e as avaliações e as análises da professora Xênia foram extremamente positivas, né, assim, ela ficou muito surpresa positivamente com a produção de vocês, eu fiquei muito satisfeita, né, ela disse assim, de cada temática, por exemplo, o Júnior, né, trabalhou acessibilidade de transportes, a Sarinha, iluminação pública, Gabriel e Ene, que coincidiram, né, alagamentos e infraestrutura nas cidades, o Bernardo, estradas e transportes, o Pedro, cidade e áreas verdes, tá? Então, assim, primeiro que são temáticas por demais atuais, necessárias, importantes, e ela disse que vocês se esmeraram muito nessa pesquisa da cartografia. Então, vocês se apropriaram do que era muito importante sobre essa temática e conseguiram fazer essa curadoria do tema, tá? Então, a primeira etapa do Design Thinking nós já concluímos. A segunda etapa, que é o segundo momento do Design Thinking, ela é chamado de empatização, tá? Claro que nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, de distanciamento social, a empatização, ela vai se dar via pesquisas e aproximações à distância, não é? Sendo isso possível, e é possível, tá? Porque a empatização, ela vai consistir numa etapa na qual vocês vão ter de elaborar uma produção plástica. O que tem a ver com essa produção? O que é essa produção plástica? É uma produção estética na qual vocês vão apresentar esse objeto de trabalho que vocês se propuseram a desenvolver, tá? Cada um com a sua temática, mas a partir de um local de aproximação com o fenômeno. Então, é como se vocês, agora, se colocassem no lugar das pessoas que, por exemplo, se encontram em circunstâncias de alagamento e poucas áreas verdes, como se vocês se colocassem no lugar das pessoas que vivenciam problemas de infraestrutura, como se vocês se colocassem no local de pessoas que têm problemas com transportes. Todos nós, de alguma forma, já vivenciamos isso, tá? Só que aí agora vocês vão trabalhar mais a sensibilidade, tá? E aí, para isso, eu vou aqui só comentar o que foi que nós colocamos no nosso roteiro, tá? E depois eu apresento para vocês algumas instalações, performances, obras de arte que falam de algumas temáticas numa perspectiva estética. Tá legal? Até aqui tudo bem? Tranquilo? O que vocês tiverem em dúvida, vocês podem perguntar, tá certo? Então, por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma produção plástica do problema escolhido para vocês trabalharem na disciplina, tá? O que é a empatização? Lá no roteiro que eu disponibilizei em tarefas acadêmicas, eu e a professora Xênia, né, sistematizamos a empatização nos seguintes termos. Empatização vai ser, né, o segundo momento do Design Thinking,
no qual vocês vão tentar experienciar, vivenciar, aí agora no caso, não é? A partir do distanciamento, remotamente, né? Essa etapa da empatia, né? Ou seja, é muito importante que vocês tenham uma visão concreta, real, do problema que vocês já pesquisaram, né? Então, assim, vocês já fizeram um pouco isso na cartografia, mas agora vocês vão se aproximar mais, vão entrar em maiores detalhes, vão olhar, vão ouvir a partir de vídeos, depoimentos e sentir, né? Tentar se colocar no lugar do outro, como eu disse, uma perspectiva de analisar o que, como e quando uma ação seria possível para resolução desse problema, tá certo? Mas aí vocês vão fazer isso, como eu disse, não é apresentando só o PowerPoint, é a partir de uma perspectiva plástica, estética. Até aqui deu para entender o que é empatização ou não? Plástica no sentido de e estética no sentido de uma produção artística? Não precisa ser artística, mas que ela traga algo estético, entendeu? Pode ser, por exemplo, você pensar numa solução tipo o design de de um aplicativo, tá? Eu posso pensar também em como sensibilizar as pessoas para a resolução desse problema, tá certo? Agora, sempre pensando numa dimensão estética, plástica, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas quero ratificar, mais uma vez, esses exemplos são já de artistas consagrados, não é? Eles tiveram sacações geniais. Vocês também podem ter, tá? Mas o nosso nível de exigência não vai ser esse, tá? Aí, na sequência, no roteiro que a gente colocou para vocês, a gente colocou assim: a ideia é que vocês criem algo que represente o que vocês ouviram, viram, sentiram, né? E aí, nesta etapa, é muito importante que vocês trabalhem aqui que a gente chama de autoralidade, né? Então, tem de ter uma criação de vocês. Vocês vão pensar em algo, eu posso me inspirar? Pode, mas não pode fazer igualzinho o que você viu, por exemplo, na pesquisa que vocês vão fazer agora? Não, vocês vão se inspirar, tá certo? Porque tem que ter algo que vocês criem. Então, é trabalhar mesmo a tentativa de resolução desse problema a partir de uma dimensão sensível, tá? Porém, com uma autoralidade, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Tá. Então, vamos lá. Aí, essa criação, essa ideia, essa produção plástica, ela pode ser a partir de vários suportes, né? Pode ser, por exemplo, desculpem, uma produção audiovisual, uma instalação que vocês pensem, uma exposição. Aí, Grace, mas agora a gente está remotamente, mas aí filma, né? Filma a exposição, filma a maquete, né? Um painel, uma obra plástica, ou qualquer outra coisa que vocês pensem. Por exemplo, pode ser um podcast que chame a atenção do outro para a resolução do problema, certo? Agora, trabalhado com criatividade e de modo plástico. A gente insiste nisso, por quê? Porque tem de ter essa dimensão estética, nisso que vocês vão apresentar agora, tá? O que vai valer mesmo, ponto é, a criatividade, a autoralidade, que vocês vão ter que criar algo que ninguém criou ainda igual, vocês podem até se inspirar, tá? E que seja criativo. Certo? Bom,
E aí, gente, nós preparamos, eu e a professora Shane, um cronograma. Por exemplo, hoje, dia 16, isso está lá em tarefas acadêmicas, viu, para vocês. Hoje, dia 16, é o dia das orientações gerais sobre a empatização. Terça-feira é feriado. Quinta-feira, não é? Dia 23, vocês terão momentos para essa empatização online. Então, nós não vamos ter um encontro na quinta-feira, dia 23. Por quê? Porque dia 23 vocês vão estar fazendo essa pesquisa de empatização online, tá? Dia 28, vocês vão vir com um projeto, né, de proposta desse roteiro da produção plástica. Ainda não é a produção plástica propriamente dita, certo? É só a proposta. Aí vem para o Hangout com a professora, no dia 28, e dia 30, na quinta-feira, né, a apresentação no Hangout, para mim, dessa produção plástica. Tá certo? Até aqui, tudo bem? Entenderam também o nosso cronograma? Hoje, né, nós temos as orientações, terça é feriado, quinta-feira vocês vão usar para fazer a pesquisa, né, se apropriar de modo empático da solução desse problema que vocês já fizeram uma pesquisa. Na terça-feira subsequente, vocês vão trazer uma proposta para mostrar para a professora Xênia, olha, professora Xênia, eu estou pensando em fazer dessa forma, eu estou pensando em fazer um podcast assim, usando essas expressões, ou eu estou pensando em fazer um protótipo de um aplicativo, ou eu estou pensando em fazer uma exposição, ou estou pensando em fazer um vídeo, tá? E aí vocês mostram para ela, ela vai ver, vai orientar, tá bom, não tá? Pode melhorar aqui, vocês sempre lembrando da autoralidade, certo? E aí, por fim, vocês apresentam no outro encontro. Então, assim, não é nada corrido, pode falar, hein? Pode falar, meu amor. Então, essa produção plástica já vai ser meio que uma proposta de solução. Já tem uma proposta de solução também aí na solução, não é a solução propriamente dita, mas você já se aproxima dela. Eu estava entendendo que era a demonstração um pouco mais palpável da situação. Pode ser também, pode ser. A solução mesmo, né, fechada, ela vem no próximo momento, tá? Que é onde vocês vão apresentar a solução já fechada. Aqui é uma forma de você apresentar, que já pode trazer nuances de solução, tá? Mas não é a solução que é o foco mesmo, não. Você tem toda a razão. O foco é apresentar de modo plástico, estético, o problema, para sensibilizar o outro. Certo. Tá bom. Certo. Com autoralidade. Aí a gente fez aqui também, viu, gente? Apresentou para vocês nesse roteiro, que está disponível já, os critérios de avaliação. Deixa eu ver se alguém está querendo entrar. Não. Os critérios de avaliação, né? Então, primeiro, a entrega da atividade no prazo, que vale 1 ponto. A autoralidade, como eu havia comentado com vocês, que vale 4 pontos, né? A capacidade empática, ou seja, a gente perceber que realmente você se colocou no lugar do outro na sua proposta, vale 1 ponto. A criatividade, a linguagem estética, que vocês utilizarem, 3 pontos. Então, podem ver aí que autoralidade e criatividade, juntas, valem 7 pontos nessa atividade, não é? E a participação em todas as etapas, a começar de hoje, com essas orientações gerais, vale 1 ponto. Certo? Deu até aqui? Tranquilo? Então, eu vou... deixei também... vocês sabem, né, que
tem material didático meu e tem o da Xênia. O primeiro momento está lá em tarefas acadêmicas da professora Xênia. Esse da empatização, cartografia está lá no material didático dela, tá? Na disciplina. E a empatização está em tarefas acadêmicas no meu material didático, tá? Então, tudo isso que eu disse aqui está lá muito bem sistematizado, com cronogramas, datas, explicações e tudo mais, tá? Bom, feito isso, né, eu também disponibilizei para vocês os slides dessa apresentação que eu vou fazer agora. Eu já tentei, em outras turmas, quando eu vou utilizar alguns vídeos, eu já tentei exibir aqui na tela o vídeo, tá? Só que, o que que acontece? Não, o som não aparece. Vocês já tiveram essa experiência? Não? O som aparece para vocês? Professora, Oi. O professor de cenários passou para a gente em uma aula ao vivo, ele passou um vídeo no começo, só que eu acho que estava na caixinha de som da máquina dele. Estava mais alto, né? Olha, às Isso. vezes eu coloco super. A gente vai tentar. Se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o link no chat, vocês assistem e a gente comenta. Tá? Aqui mesmo. Tá joia? Cada um deles. Tá bom? Então, assim, esses vídeos, links para vídeo, esses slides que eu vou comentar agora, eles também já estão disponíveis para vocês, tá? Com o título Empatização. Bom, então a gente já entendeu o que é empatização, né? E eu vou pegar aqui o primeiro vídeo. Peraí, só um minuto. Ai, gente, não tô conseguindo pegar. Peraí, só um minutinho, tá? Só um minuto. Tô tentando aqui pegar, não tô conseguindo. Poxa vida. Mas eu vou conseguir aqui. Peraí, só um minuto. Olha, Bernardo, chegando. Salve, Bernardo, chegando agora, né? Mas seja bem-vindo. Olá, professor. O que aconteceu? Eu me atrasei um pouco aqui. Tá, olha, eu já apresentei todo o roteiro da empatização, tá? Mas está disponível e agora eu vou só comentar. Depois a gente pode retomar algumas coisas aqui, tá? Tá ótimo. Eu vou começar a apresentação aqui dos nossos slides. Agora, gente, eu não estou conseguindo pegar aqui o link. Tão chato isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu ver se ele vai direto, tá? Só um minutinho. Tá abrindo. Tá. Ele foi direto lá. Peraí, só um minuto. Meninos, vocês ouviram, não é? Um pouco do vídeo, não foi? Ou não? Ouviram? Tá. Só que eu ainda não coloquei aqui na tela. Eu vou tentar colocar e vamos ver se vocês escutam. Se vocês não escutarem, eu vou colocar o link para vocês assistirem. Hoje nós vamos ter 3 vídeos rápidos, curtos, tá? Para a gente comentar. Tá certo? Só um minutinho. Então, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Só um minuto. Vou tentar a tela inteira. Tá? Aqui, compartilhar. Dos brasileiros sobre os conceitos estabelecidos para definir os tons de pele de um povo tão miscigenado quanto o nosso.
Só um minuto. Tá dando para ouvir ou não? Tá? Gente, que maravilha. Então, pronto, vou voltar, vou usar aqui a minha tela, tá certo? Legal, porque nas outras turmas eu não consegui. Que coisa boa. Todo mundo tá ouvindo, gente? Só tem você. Olha, já sumiram Tô as meninas, eu não tô vendo. Estou ouvindo também. Ok, então pronto. Eu vou colocar de novo, tá? Então, antes de eu colocar, eu quero fazer um comentário. Primeiro, esse vídeo, ele mostra uma exposição de uma artista plástica que eu já comentei com vocês, a gente viu algumas obras dela lá no dia da nossa visita à exposição da Unifor, que é a Adriana Varejão. Lembram que eu comentei sobre ela? Ou não lembram? Sarinha, Bernardo, Gabriel, Júnior. Deve não, professor. Não? Tá, tudo bem, mas não tem problema. Ela é uma artista plástica, né? Contemporânea, importante no Brasil. Tá, legal, Sarinha. Tá? Ela é muito importante no Brasil e, assim, tem duas grandes artistas contemporâneas cujos valores das obras, né, no mercado, são valores muito significativos. Uma é a Adriana Varejão, que é essa que a gente vai ver uma série dela importante, tá? E a outra é a Beatriz Milhazes, tá? Então, assim, elas, no mercado de obras de arte hoje, elas estão no topo, né? São duas brasileiras muito importantes, mulheres. O Vicky Muniz, vocês conhecem, já viram várias obras dele. Vocês também sabem que as obras do Vicky Muniz também estão, né, em destaque no mercado das artes, porém, elas são as duas mulheres de maior relevância nesse contexto, tá? E por que eu trouxe essa série da Adriana Varejão para a gente ver hoje como um exemplo de assim, apresentação plástica de uma problemática, tá? Porque ela, né, baseada numa pesquisa que foi realizada pela Lilia Schwartz. Lembram que eu comentei com vocês sobre a Lilia Schwartz? Que é uma antropóloga brasileira, não é? Que escreveu já vários livros sobre racismo, sobre a história do Brasil. Tem um livro dela, muito sobre Lima Barreto, muito importante, chamado Brasil, uma biografia. Foi lançado, acho que há uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, né? Inclusive, ela foi lançar esse livro lá na Unifor. Alguém já ouviu falar na Lilia Schwartz? Na sala? Não? Então, assim, fiquem ligados na Lilian Schwartz, né? Eu acho muito legal, por exemplo, eu sigo a Lilian Schwartz no Instagram, ela faz posts recentes, né? Ela é dona de uma grande editora no Brasil, né? E é uma pensadora muito importante, tá? Essa obra da Adriana Varejão, que vocês vão ver hoje, é uma obra que reflete sobre racismo, tá? Sobre racismo estrutural. Só que a Adriana Varejão se inspira na pesquisa da Lilia Schwartz. Ela tem várias pesquisas, mas essa é uma pesquisa especial. Uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, tá? Em 76, e que essa pesquisa foi a primeira vez que o IBGE, naquele censo que o IBGE faz, que vocês conhecem muito bem, né? No censo de 76, foi a primeira vez que teve uma pergunta aberta, tá? O que é muito complicado. Por quê? Porque é um instrumento censitário que você faz com a população brasileira e que aí você tem uma questão aberta, imagine depois para tabular isso, não é? E aí a questão aberta era a seguinte, qual a cor da sua pele?
tá? Aberto. Gente, nessa pesquisa, sabe quantas cores apareceram? Vamos lá. Quem é que pode chutar aí? E 3. Quanto? 3. 3 cores? Não, mais. Eu acho que 5. 5. Quantas? 12, Sarinha? Mais. Eu vou já ajudar. Bem mais, tá? 20. Bem mais. Ixi, Que é isso? Que loucura! Foi a primeira surpresa, tá? Como é, Bernardo? Bernardo tá com um número cabalístico aí. 34. Não sei onde é que ele tirou esse 34. De onde foi, Bernardo? Ele pesquisou. Hein? A senhora falou que Olha, era muito mais. Olha, pesquisando, nada disso. Como é, Bernardo? A senhora falou que era muito mais. Acho que deram a resposta de 22, não foi, se não me engano? 12, aí Foi. falaram 20. Aí a senhora falou que era muito mais, eu chutei pra cima. Foi, gente, vou dizer para vocês. Foram 136 cores. Pasmem. Lilia Schwartz ficou assim como vocês também, né? Os pesquisadores do IBGE também. E aí, gente, as pessoas, não é? Se autodeclaravam com cores do tipo, eu anotei aqui algumas, depois vocês vão ver lá na obra da Varejão. Bronzeada de praia. Qual é a sua cor, bronzeada de praia? Olha só. Branquinha. Encerada. Puxada para morena. Né? E por aí vai. Aí, bom, a Lilia Schwartz, né, fez uma análise, né, antropológica muito importante desse resultado da pesquisa do IBGE. Então, assim, primeiro, foi legal, por quê? Porque o IBGE comprou essa ideia. Vamos fazer um censo com uma pergunta aberta para a gente entender melhor como é que o brasileiro... Gabriel, o teu tá ligado. Como é que o brasileiro lida com a sua cor, tá? E aí, surpresa demais. Bom, anos depois, Adriana Varejão quis fazer um trabalho, né, plástico, estético, é da área dela, né? Ela é uma artista plástica, e aí ela conversando com Erkenhoff, que é um dos maiores curadores do Brasil, né, ela disse assim para ele, Erkenhoff, você sabe que tem uma coisa que me incomoda muito, quando eu vou comprar as cores aqui no Brasil, e que das tintas, né? E que quando eu vou comprar essas cores, a cor de pele ela diz assim, é sempre um rosa nojento. Desse jeito que ela falou para ele, tá? E aí ele disse assim, olha, mas eu, na Itália, eu vi outras cores, né? E eu posso, numa viagem, trazer para você. Tudo bem. A partir daí, ela entra em contato com a Lilia Schwartz para fazer uma série a partir desse trabalho da Lilia, tá? Ela não trabalhou com as 136 cores, mas ela escolheu 30 e poucas cores para fazer uma exposição, uma série. Então, essa matéria que a gente vai assistir agora é uma matéria que vai falar sobre essa série. Eu, assim, tive o privilégio de ver, não é, uma obra dessa série, né, que era assim, eram 4 tubinhos de tinta, né, na que eu vi, tá? Que estava aqui numa galeria que eu estudo, eu estudo História da Arte. E aí, nesses 4 tubinhos, esses nomes, tá? Alguns que a Adriana Varejão escolheu. Então, assim, essa obra é muito interessante, muito instigante, mexe muito com a gente. Aí a matéria vai falar sobre isso, tá? Vamos assistir?
Qualquer coisa, vocês falem aí que eu escuto, tá? Se não tiver bom o som. Então, vou voltar aqui. Acho que eu vou ter que ir de novo lá, gente. Só um minuto. Vou voltar, tá? Um pouquinho. A exposição em São Paulo propõe uma discussão sobre as diferentes cores dos brasileiros. Uma reflexão sobre os conceitos estabelecidos para definir os tons de pele de um povo tão miscigenado quanto o nosso. Qual que é a sua cor, Érica? Morena escura, eu acho. Não sei, negra. Eu não sei, branquinho, meio amarelado. Digamos. Mulata. Eu considero branca assim, clarinha, né? Quem gente mais escura eu queria um pouco, né? Ser mais douradinha, mas a natureza não foi tão gentil. O censo brasileiro classifica a população em 5 grupos diferentes de acordo com o padrão pré-estabelecido de cor de pele: branco, preto, amarelo, vermelho e pardo. Mas em 1976 o IBGE resolveu abrir essa questão para que as próprias pessoas definissem suas cores. O resultado foram 136 tons diferentes, alguns com nomes bem inusitados. Branca suja, morena bem chegada, burguesinha escura. A artista Adriana Varejão escolheu 33 desses nomes de cores de pele e, a partir deles, criou suas próprias tintas a óleo. Ela trabalhou junto a uma fábrica de tintas, onde ela, então, interpretou essas cores, de fato, visualmente, né? Porque tudo que ela tinha era uma lista de nomes. Então, ela foi lá, agora a gente finalmente sabe qual é a cor de burro quando foge, né? Porque ela produziu essa cor. Um outro resultado da pesquisa é essa série de pinturas do rosto da artista. Em cada uma dessas telas, Adriana Varejão aparece com pinturas de inspiração indígena feitas com as 33 cores da palheta. Ela se apropriou das padronagens e selecionou cada uma dessas cores sobre o retrato. Então, você tem um retrato da Adriana com uma cor agalegada, ou com uma cor morena bem chegada, assim, tatuada sobre o próprio rosto dela. Um exercício que o visitante da exposição costuma fazer é observar os nomes e tentar se encaixar nas cores criadas pela artista. Achou sua cor? Ah, tá difícil. Acho que eu sou puxa pra branca, talvez. Dá um tempo sem tomar sol. Dá um tempo sem tomar sol, mas muito interessante, muito legal mesmo. A gente fica nesse fluxo de não saber exatamente, né? De não se assumir. Então, eu acho que essa discussão é muito pertinente. A exposição Povo pode ser vista até o dia 17 de maio na Galeria Fortes Vilaça. O endereço da exposição é a Rua James Holland, número 70. Bom, e aí, gente? Que tal? Eu gostei, achei bem criativos os nomes também, né? Achou criativo? Vocês sacaram que, por exemplo, quando a Lilia Schwartz propõe isso, ela quer fazer um estudo, né, antropológico sobre como é que o brasileiro lida com essa questão da cor, tá? Como é que ele se denomina, ou como ele se autodenomina a sua cor, tá? Isso, por si só, já traz dados muito importantes, muito significativos. O primeiro deles foi esse susto que vocês tomaram, ela também, eu também, todo mundo, quando tem contato com essa pesquisa, toma que, assim, 136 cores, né? E algumas muito peculiares. Essa é a primeira questão. A outra questão é a seguinte: ora,
A Adriana Varejão, a artista, o que foi que ela fez? Ela pegou essa discussão, o tema, qual era o tema da Adriana Varejão? Vamos pensar assim, a Adriana Varejão está fazendo intercursos, tá? E nesse momento da empatização, ela vai utilizar, né, de modo plástico, a temática dela para nos sensibilizar, certo? Então, assim, qual foi a temática que vocês imaginaram aí que a Adriana Varejão estava trabalhando lá na Intercursos? Acho Digam. que talvez miscigenação ou diversidade, né? Poderia ser, mas na verdade, diga lá, quem mais? Massa, Gabriel, quem mais? Que tema vocês acham que a Adriana Varejão estava trabalhando quando ela resolveu discutir Racismo, xenofobia, por ser um problema, né? Quer dizer, esse era o tema dela. Poderia ser esses outros que o Gabriel disse também, tá? Mas deu para sacar, ora, com o tema racismo, racismo estrutural, não é? Que também poderia ser diversidade, tudo mais, tudo isso que vocês disseram, não é? Ela utilizou, primeiro, os tubos de cores, utilizou aquelas cores, tentou se aproximar dessas cores com as misturas, e ainda fez uma coisa mais inusitada ainda. Ela pegou o desenho do rosto dela, né, e tatuou, como se fossem tatuagens indígenas, aquelas cores, né, as 33 cores que ela resolveu trabalhar, né? Eu não vi aqui na galeria nenhuma daqueles quadros com o rosto da Varejão, que, aliás, é muito linda, né, gente? Vocês viram como ela é linda? Ela é daquele jeito mesmo, ainda. Ela é nova, bonita, interessante, né? E aí, eu não vi. O que eu vi foi um quadro com 4 ou 5 tubos, tá? Não tinha os 33, não. Tá? Que também, como ela fez uma série, não é? Ela reproduziu outros quadrinhos com esses tubos para a série. Tá certo? Então, até aqui, beleza? Alguém quer mais comentar ou não? Bernardo, Sarinha, Júnior? Quer não, Bernardo? O que vocês acharam dessa obra aí? Sinceramente. Principalmente pela quantidade de cor, né? Sei lá, eu nunca imaginei listar 130 e poucas cores, né? Legal. Para mim é uma surpresa muito grande ela ter classificado todas essas cores, né? O que mais? Alguém ia falar, não sei se é Sara, Gabriel também. Achei bem inusitado, assim, bem criativo. Porque acho o que mais me chamou a atenção, acho que não foi nem o número, assim, foram as descrições das cores, né? Exatamente. Não tinha nada muito exato, assim. Não. A pessoa tentava ilustrar com coisas que ela conhecia, né? E a artista, ela teve que interpretar aquilo, né? Ela não estava com a cor na frente dela, ela estava só com o nome. Ela teve que interpretar e tentar chegar naquilo, né? Gente, outra coisa. Fica aquela pergunta, né? Será que ela acertou? Será que ela acertou? Ainda tem essa pergunta, mas tem uma outra coisa que, para mim, né, assim, me toca muito nessa obra, nessa proposta das duas, tanto da Lívia Schwartz quanto da Adriana Varejão, é que tem ali, né, nessa autonomeação de cor, um racismo mesmo meio estrutural, né? Quando eu digo assim, eu sou moreninha de sol, moreninha de praia, né? Não tem uma coisa ali? É da própria pessoa, né? Tem um racismo implícito na própria pessoa que tem aquela cor, né? Na própria pessoa, mas foi ótimo você dizer isso.
Mas quando a gente diz assim, no Brasil, nós temos um racismo estrutural, né? Eu não, quem diz isso são os pensadores, né? Os pesquisadores, a Lilia Schwartz tem muitas obras sobre isso, né? Quando ela diz isso, ela está querendo nos mostrar o seguinte, por que é que eu, né, tenho esse problema com relação à minha cor? Porque é uma coisa pessoal, mas também é algo produzido coletivamente. Porque a gente aprende que uma cor é mais diferente, ou melhor ou pior, né? Que às vezes é o que é ensinado. Isso. O que a gente aprende na medida que a gente vai crescendo e convivendo. Então, a gente não nasce com aquilo, né? Não, exatamente. É nas trocas, né? Que a gente vai, por exemplo, nas trocas, que uma menina negra, por exemplo, chega na escola e ela descobre que o cabelo dela é feio. Ela não achava feio. Ela descobre por quê? Porque as pessoas ficam dizendo que o cabelo dela é feio. Né? Eu vi até acho que foi no Instagram ou foi no Facebook, um relato, assim, de uma criança, uma bem pretinha e uma bem branquinha, aí o branquinho dizendo que ia raspar a cabeça, que era para a professora confundir ele com um coleguinha dele, e ele era bem branquinho e o outro era bem pretinho, e ele não sabe que... Por exemplo, alguém que pensa num vídeo desse, né, trabalhando a sensibilidade das crianças, está trabalhando essa temática de modo empático, porque você se coloca no lugar do outro, né, e de modo plástico também, porque você se toca, né? Ok? Posso passar para o próximo, então? Beleza? Ok, então vamos lá. Aí, o outro vídeo, eu acho que eu já comentei aqui com vocês. Só um minutinho, deixa ele abrir, tá? Que aí depois eu compartilho. Tá. Esse outro vídeo é assim, é de uma grande performer brasileira, não. Ela... Ai, meu Deus, eu esqueci a nacionalidade dela. Não sei se é Yugoslava, tá? Mas tudo bem. Mas ela já veio para o Brasil algumas vezes, né? Eu acho que eu comentei com vocês, acho que até alguns de vocês já tinham assistido algumas performances dela via vídeo, que é a Marina Abramovic. Lembram da Marina Abramovic ou não? Não? Ela é considerada, ela diz assim, eu sou a avó, né, performer, porque ela já tem 60 anos e é, assim, considerada até hoje uma das maiores performers do mundo, né? E ela resolveu, eu acho que essa performance alguns de vocês já viram. Ela resolveu fazer uma performance que ainda está extremamente atual. Eu não sei se foi em 2012 ou 2010, não sei exatamente, né? No MoMA, em Nova York, que a proposta era a seguinte, ela chegava no MoMA às 9, ela tem outras performances, né? Muito mais, assim, como é que eu diria, intensas do que essa, tá? Mas essa chacoalhou o mundo, porque, assim, já em 2010 ou 2012, o que ela percebeu? Né? Que as pessoas não estavam mais olhando umas para as outras, conversando umas com as outras, né? E ela queria, nesse lugar de artista, sensibilizar as pessoas para uma parada, né? Um ritmo mais lento, um olhar para o outro, né? Uma sensibilidade para o outro. E o que ela propôs? Ela propôs o seguinte, ela iria chegar no MoMA, né, que é um dos maiores museus do mundo de arte contemporânea, né, em Nova York, e ela chegaria no horário que o museu abre, às 9 horas da manhã. Como ela é performer, ela prepara muito o corpo dela para isso, então ela fica horas, tá? E aí ela levava água,
não levantava nem para ir ao banheiro, nem para comer. Então, ela chegava às 9 horas da manhã e, se não me engano, saía às 5 horas da tarde, né? Durante esse período da exposição. Primeiro, isso já é algo que coloca, né, você, te tira do lugar comum, não é? E aí, gente, primeiro, que no primeiro momento você diz assim, qual era a proposta dela? Ficar olhando para as pessoas, né? A pessoa ia, tinha uma mesa, vocês vão ver aqui, tá? Alguns minutinhos da performance. Uma mesa, a aguinha dela aqui, ela ficava sentada, ela se propunha a olhar para a pessoa, né? Durante um tempo, tá? Nem a pessoa falava nada, nem ela falava nada. Gente, a fila no MoMA, vocês vão ver, imensa, tá? Outra coisa, as reações das pessoas, só isso. Eu participei dessa performance aqui, nesse meu grupo de estudo, e, assim, quero dizer para vocês, quando eu estava participando, quem ficou no lugar da Marina Abramovic, aqui nessa reprodução da performance, foi uma senhora, artista aqui da cidade e tudo. E a pessoa que estava coordenando, porque tinham muitas pessoas para passar pela performance, eram mais de 100, né, disse assim, por favor, não demorem, por favor, não demorem. Aí eu, antes de sentar na frente da senhora aqui, né, que a gente reproduziu, eu pensei assim, o que ela está dizendo, não demorem? Vai ser muito rápido, eu vou olhar e vou sair. Gente, eu não tinha vontade de sair, né? Fiquei tão emocionada também, né, de sentar na frente dessa senhora e ficar olhando para ela, né, só olhando, só o olho, né, como se nós duas estivéssemos ali conectadas. Só que nesse dia do MoMA, né, que vocês vão assistir, aconteceu algo mais inusitado ainda. Então, como eu estava dizendo, algumas pessoas riam, outras choravam, assim, as reações eram as mais diversas, tá? Só que neste dia, eu não vou dar spoiler todo, tá? Apareceu, no dia da performance, um ex-amor da vida da Marina, que eles não foram casados no papel, mas eles viveram na juventude juntos durante muito tempo, né? E que fizeram performances juntos, né? E que depois se separaram, tá? Tiveram também, ao longo, depois de um tempo dessa separação, problemas de direitos autorais, briga na justiça, não sei o quê, mas ela não estava esperando. O nome dele é Ulay, né? Também performa. Aliás, né, tem uma notícia que não é legal, que o Ulay faleceu este ano, né? No começo do ano, não sei se foi, acho que foi em fevereiro que o Ulay morreu, né? Então, não vou contar o resto, mas já já a gente comenta, tá? Assim, assistam. Alguém já assistiu a essa performance? Não? Já? Eu lembro vagamente dessa explicação. Essa cena, né? Pois Sim, então, vamos lá. eu não sei se eu assisti, mas Tá, vou colocar agora, tá? Rapidinho. Em 2010. Olhem a quantidade de pessoas na fila.
Este é o Ulai, gente. Ela não sabia que ele estava aí. Olha a reação dela. E aí? Já tinha visto ele? Já? Tá. Sabia da história? Não, não sabia direito da história. Eu tinha visto, assim, eu acho que foi no Facebook, alguma coisa aí passou. Vi. Tá. E aí, como é que bateu para vocês essa performance? Eu fiquei impressionado com o tamanho da fila. Fico impressionada. E lá fora, né, também lotado, lotado. É porque também é o seguinte, a gente tem que dizer, Marina Abramovic é conhecida no mundo todo, então qualquer coisa com ela, lota, né? Mas é de impressionar mesmo, né? O que mais? A proposta. Nada sobre a proposta? Não bateu nada em vocês? Eu acho que vai muito no sentido da interação social hoje em dia, de você ter aquele contato olho no olho com quem está perto de você e evitar muito isso aqui hoje em dia, o celular, que todo mundo está É substituindo verdade. as relações É, pessoais mesmo por tecnologia. legal. É. Ela acho que ela teve uma. Se ela fosse nossa colega aqui de intercursos, não é? Eu acho que o tema dela seria mesmo esse, né? A falta de interação, olho no olho, né? Sarinha, você já conhecia? Professora, eu nunca tinha visto, mas até agora assim, eu ainda estou tentando, não, tipo, pensando sobre, ainda não assimilei muito. Não, né? Mas aí, te tocou em alguma coisa, achou legal, ficou emocionada? Eu vou dizer para vocês, eu me emociono toda vez. Meu olho tá cheio d'água. Toda vez. Eu já assisti várias vezes, né? E aí, desta vez, que este ano, né, o Lai morreu, aí eu fiquei mais emocionada ainda. Né? Bernardo, e aí? Eu fiquei meio surpreso também, tipo assim, né? Aquela emoção que ela põe, né? Quando ela abre o olho e ele tá na frente dela, né? Aí, Aquela sensação de
todo aquele angústia ou alguma coisa que ela tinha, né? Ela consegue, no olhar, né, passar, né? Tanto que ela dá a mão assim e tudo. É, Então, os outros, realmente, ela esses não sentimentos, né? tocou. E outra coisa, não sei se vocês viram, ela se Realmente. desmontou. Ela se desmontou. Porque nas outras pessoas que o vídeo mostra, porque só mostrou um pouquinho, né? Imagine, foram dias, né, em 2010. Dias, né? Ela perdeu o foco, né? Oi? Ela perdeu o foco e Ela perdeu. Ela perdeu. ela Ela se perdeu o foco, né? Aquela parte de artista dela, né? Saiu e entrou a parte humana dela, né? Exatamente, Bernardo, isso mesmo. Ela se desmontou, né? Porque ela estava toda preparada, ela é performer, né? Então ela se preparou para aquilo ali, porque ela sabia que algumas pessoas iam rir, iam chorar, iam se emocionar, e ela ficava impávida, né? Nada. Mas quando ela olhou para ele, ela se desmontou, né? E ainda teve essa coisa de pegar na mão, né? Então, assim, eu acho essa performance muito legal, né? Vira uma outra forma, né, plástica, né, de trabalhar um tema. Legal. Posso seguir? Então, vamos lá. Agora, não vai ser vídeo dessa vez, tá? Aí, deixa eu ver. E agora é um outro muito legal que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Tá, vou compartilhar aqui uma obra, tá, de uma artista contemporânea, só que ela já é uma mulher idosa, tá? Na Unifor tem várias obras dela, né? Muitas obras dela, tá? Só que essa que vocês vão ver aqui é uma fotografia de uma performance, tá? Tá dando para ver, gente? Hã? Alô, câmbio? Tá dando para ver, sim. Tá dando para ver, né? Vocês estão vendo que o nome da obra, né, que na verdade foi uma instalação, né? O nome da artista é Ana Maria Maiolino. Alguém conhece Ana Maria Maiolino? Já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar, particularmente, né? Pois, então, assim, apresento a vocês uma grande artista. Daqui a pouco eu vou contar uma história que aconteceu comigo, com ela, né? E, assim, essa instalação eu vi só recentemente e acho que essa instalação, na minha leitura, né, diz muito do momento que nós estamos vivendo hoje. Essa instalação foi de 1981, não é? O título da instalação, Pisando em Ovos, né? Então, ela espalhou ovos, né, no chão, né, e as pessoas iam passando perto dos ovos, né, com todo cuidado, tá? Essa instalação, para mim, fala muito, as outras propostas estéticas que eu trouxe hoje, tem a ver com isso que a gente está vivendo hoje, tá? Então, assim, eu achei muito legal essa obra da Ana Maria Maiolino, né? O que vocês acharam dessa obra dela? É uma instalação, né? Criativa, no mínimo, não é não? Hein? Sarinha? Oi, eu gostei. Eu acho que é realmente muito momento, porque é uma situação muito delicada, então qualquer decisão que se tome vai ser uma decisão muito difícil.
É Porque isso tudo mesmo. vai ter uma consequência de um lado trágico, né? Muito delicado, é Ou realmente pelo menos pisando que em a gente, ovos. ou pelo menos que a gente não sabe, né? Então, Sim. assim, a Ana Maria Maiolino tem uma obra dela que eu gosto muito, em especial. Não trouxe, porque não deu tempo de eu pegar e colocar nos slides. Né? Não tinha nada a ver com esse momento de hoje, não. É uma obra que ela fala das gerações, né? Então, nessa obra, a época é uma fotografia, tá? Ela, a mãe e a filha, tá? Hoje ela já é uma senhora, né, de cabeça branca e tudo mais. Na época, ela era um pouco mais nova do que eu quando ela fez essa fotografia. Então, era assim, a mãe no meio, não é? Ela de um lado, a filha de outro, e aí, o nome dessa obra é Gerações, tá? Nessa fotografia, cada uma com um fio na boca, como se elas estivessem ligadas, não é? Por esse fio, como se fosse assim, um barbante, né? Então, cada uma com um pedacinho do barbante na boca. Essa obra é linda, muito emocionante. E eu vou abrir um parênteses para contar uma coisa que aconteceu comigo. Há uns 4 anos atrás, eu fui para um congresso em São Paulo, eu e uma amiga, e aí, na sexta-feira, tinha acabado o congresso, e nós fomos ao Sesc Pinheiros, né, assistir uma peça. Quando eu cheguei lá, por coincidência, tinha um amigo meu, que foi professor aqui da UFC, né, na fila, e aí ele disse assim, ai, Grace, coincidência te encontrar aqui, não sei o quê. Eu disse, ai, Daniel, que maravilha também te encontrar. Aí ele disse assim, olha, essa daqui é a Ana Maria. Eu digo, oi, Ana Maria, tudo bom? E eu toda sem, porque eu nunca tinha visto a Ana Maria Maiolino, né? Não sabia que era ela. Aí ele disse assim, olha, recentemente eu fiz um trabalho com ela. Eu digo, ai, foi ótimo. Entramos, assistimos a peça. Depois, saímos, era até uma peça inspirada num texto do Manuel de Barros, muito linda. E aí, quando a gente sai, né, eu digo assim, olha, foi logo no começo do Uber, né, e eu toda querendo ser conectada, né, aí eu disse assim, Daniel, eu vou pegar Uber. Aí ele disse, não, eu vou de táxi mesmo, nem uso esse aplicativo ainda. Aí, porque ele já é um pouco mais velho que eu também. E ela também. Aí, a Ana Maria disse assim: eu vou pegar um táxi. Agora, olha eu para ela, para a grande artista. Menina, deixa de bobagem. O Uber é a metade do preço. Vai de Uber. Pronto. Aí a gente pegou, ajudou no celular dela, pegou o Uber, ela foi. O dela chegou primeiro. O meu demorou, meu e da minha amiga, né? E quando ela entra no Uber dela, né? Meu amigo chegou e disse assim, Grace, você conhece, né, a Ana Maria? Eu digo, não, é Ana Maria Maiolino. Quando ele disse isso, eu quase morro, digo, não acredito. Que eu falei com a Ana Maria Maiolino, sem saber que era. Eu sou assim, eu amo as obras dela, né? Então, fechando parêntese, voltando aqui. Tá? Então, assim, ela tem muita sensibilidade, ela é maravilhosa, tem sempre no MASP, né, no acervo do MASP, sempre quando eles expõem o acervo, sempre tem obra dela lá também, né, ela é muito interessante. E essa eu trouxe, né, para, por exemplo, se alguém quisesse falar desse tempo, dessa dificuldade que a gente está vivendo hoje, Sarinha, né, eu acho que poderia falar, tipo, uma instalação semelhante a essa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra que eu. A outra é um vídeo também, mas antes do vídeo eu vou mostrar 2 outras, tá? Tem uma que vocês devem ter visto muito, né? Agora, nesse tempo, né? A outra talvez, né? Então eu vou colocar aqui. Opa, peraí, só um minuto. Vou compartilhar com vocês, tá? Essa aqui, que muita gente postou agora essa obra para falar também desse momento.
Só um minuto, gente. Vou compartilhar, tá? Essa não tem som, então é só para vocês verem mesmo. Essa obra, vocês viram agora pelo Instagram, Facebook? Alguém viu recentemente? Eu não vi esse, eu vi acho que era uma representação desse, só que Foi uma, com pessoas. Que legal, que sendo legal. que usando máscaras. Ah, tá, interessante. Pois é, o nome da obra é Os Amantes, né, do Magritte. Essa obra é de 28, né, então, uma obra de muito tempo atrás, e que diz tanto também, né, do que a gente está vivendo, né, gente? Essa outra aqui, gente, é de um outro artista chamado Edward Hopper, né, é um norte-americano, que viveu entre 1882 e 1967, tá? E essa obra se chama Solidão. Gente, essa obra é muito o que a gente está vivendo hoje. Vocês não acham, não? Ou só eu acho? É verdade. E está todo mundo assim agora. Não pode sair, só olhando tudo pela janela. É verdade. Muito a ver com a gente, né? Eu acho. Bom, e para finalizar, eu vou colocar um outro vídeo, tá? Bom, vocês estão vendo, né, como a gente pode pensar de uma maneira plástica para falar de vários temas diferentes? Eu só quero que vocês não fiquem preocupados com, poxa, eu vou ter que fazer como a Ana Maria Maiolino, como como Magri, como Abramovich, né? Ah, esclareceu, que bom, Sarinha. Pois é, aí esse outro, né, também é uma instalação muito interessante, eu acho que foi de 2012, né, de uma brasileira, que ela, parece que ela se inspirou na obra de um outro artista, que eu não vou me lembrar quem foi, tá? E o que que ela fez? Ela encheu balões, tá, com o ar dela, e eu acho que também que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, essa, tá? Encheu balões vermelhos grandes, né? E vários balões. E saiu na cidade para entregar esses balões. Minha gente, algumas pessoas avançavam, entende? Ela se propôs a uma coisa delicada, de troca, né, de empatia, mas o resultado foi mais agitado. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Esse é o nosso último, aí depois eu retomo aqui. Deixa eu só... Só um minutinho. Tá, vou compartilhar. Ela encheu cada um desses balões. Olha o povo avançando. Ela queria dar como um presente.
Aí, só voltar aqui. Só que isso não vai entrar. E aí? Que tal esse? Hein? O que vocês tinham para comentar? Aqui no texto, lá, vocês vão ver, né, que o nome da obra é Doar, né, o nome da artista é Valéria Américo, ela fez essa performance em 2012, em novembro de 2012, né, que ela se propõe uma ação urbana para uma conversação entre cidades e pessoas, não é? A ideia dela era entrar no fluxo cotidiano para estabelecer uma troca com as pessoas, né? Oferecer os balões ou deixar simplesmente que as pessoas os levassem, né? Mas para viabilizar outras trajetórias possíveis na cidade, né? Para dilatar os caminhos, mas, na verdade, o que aconteceu foi aquela grande confusão. Né? Não é fácil propor fluxos diferenciados na cidade, sabia? Eu não lembro se vocês, eu não sei se vocês lembram de uma proposta, foi uma instalação que aconteceu aqui em Fortaleza, né? Foram alunos, eu não sei de que curso, e não sei também de que universidade, mas eu achei muito legal, que era assim, eles propunham também criar esse deslocamento na cidade, né, a partir de uma instalação que era assim, uma vez eles colocaram, foi a mesma instalação, mas em locais diferentes, eles ficavam de maiô, de sunga, com aquelas cadeiras de praia, guarda-sol, né, de praia, e colocaram, a primeira foi ali na Dom Luiz, tá? Naquele canteiro, quando tinha o canteiro da Dom Luiz, no meio do canteiro, né? Então, causou um estranhamento danado. Depois, acho que 15 dias depois, eles fizeram a mesma coisa na Santos Dumont, ali perto do Del Passeio, né? Também causou esse deslocamento, né? Eu lembro que algumas pessoas diziam assim, vocês viram aquele bando de doido ali? Gente, eu acredito, né, que as pessoas estão falando assim. Né? Eu vou interromper aqui a nossa gravação, porque eu acho que já deu da gravação.